Para fazer a massa dessa esfirra, vamos utilizar batata. Então, eu vou precisar de 400 gramas. Vou descascar essas batatas e vou picar para depois levar para cozinhar em água com um pouquinho de sal. Pronto, agora é deixar cozinhando na água com um pouquinho de sal até essas batatas ficarem bem molinhas. As batatas aqui já cozinharam, tem que deixar cozinhar bem, tá? Até desmanchar, porque a gente vai precisar amassar, né? Então, para ficar fácil de amassar, é bom deixar cozinhar bem. Depois você retira da água e deixa esfriar, tá? Como eu acabei de tirar, vou deixar esfriar aqui por alguns minutinhos e daqui a pouco eu volto pra gente dar continuidade. Já deu uma boa esfriada aqui na batata, então vou dar continuidade na receita. Vou pegar um garfo e vou amassar bem essas batatas. Gente, tudo com batata é gostoso. Não tem como essa receitinha de esfirra dar errado. Porque batata é uma delícia. Aqui no canal tem uma receita de pizza que a base é de batata, que inclusive fica uma delícia. Vou deixar o link dessa receita de pizza na descrição do vídeo para você ir lá conferir. Sabe aquele dia que você quer comer um salgado, matar a vontade de uma pizza, ou até mesmo matar a vontade de consumir uma esfirra, mas você está de dieta, ou talvez você não pode consumir o glúten porque esses alimentos são feitos com trigo, né? Você pode fazer em casa a sua própria pizza com massa de batata, sem glúten, do jeito que você pode consumir. Você pode fazer a sua esfirra em casa, né? Então, assim, é uma excelente alternativa, gente. E dá super para matar a vontade de consumir. Amassei bem aqui. E como já tem sal nessa batata, eu vou adicionar um pouquinho de pimenta do reino. É opcional a pimenta do reino aqui. Ó, eu preciso dar o ponto nessa massa, porque só a batata fica ainda mole, né? Então, eu preciso deixar essa massa um pouco mais firme para facilitar na hora de abrir ali a minha esfirra. E para dar esse ponto na massa, eu vou utilizar um pouco de farinha de aveia. Se você não pode glúten, use a farinha de aveia sem glúten. Ou então, compre aí a aveia sem glúten em flocos e bata no liquidificador, peneira, que aí você vai ter a sua farinha de aveia, tá? Se não, você pode utilizar uma outra farinha de sua preferência, tá bom? Pode até mesmo ser a farinha de batata, ou farinha de arroz, ou alguma farinha de oleaginosa, como de castanha de caju, de amêndoas, tá bom? É só para você deixar essa massa mais firme para abrir com facilidade. Eu gosto de utilizar aveia nas minhas receitas porque, além de ser um cereal saudável, é mais acessível, né, gente? Vamos combinar. Então, eu vou pôr aqui, gente, aos poucos. Aproximadamente 50 gramas. Vou pôr aos poucos e vou misturar. Ó, um pouquinho que eu coloquei já começou a deixar a massa mais firme. Então, você põe um pouquinho, mistura bem. Aí, agora você vem e põe mais um pouquinho. Paciência, com calma, você vai conseguir desfrutar de uma deliciosa esfirra mais na frente. Massa pronta, ó, está bem firme. Ó, vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Já está no ponto aqui de abrir a nossa esfirra. Vou deixar aqui do ladinho. Aí aqui, ó, vou pegar uma porção bem generosa. Vou fazer tipo uma bolinha. Aí aqui, ó, nesse papel manteiga, eu vou abrir essa bolinha, fazendo um buraquinho no meio, imitando mesmo a esfirra. Bem fácil de fazer, gente, não tem segredo não. Com o dedinho você vai ajustando assim, ó, e fazendo. Deixa eu aproximar mais. Você vai ajustando. Pronto. E aí você faz a mesma coisa com o restante
da massa. Possa ser que uma saia maior que a outra, mas não tem problema. O importante é o resultado final, é o sabor, é que você vai poder desfrutar de uma esfirra deliciosa aí na sua casa, tanto para um lanche da tarde quanto para um lanche mesmo no final de semana, quando bater aquela vontade. Aí você vai tendo bastante cuidado para a massa não abrir, tá? Tipo, não rachar assim nas laterais. Ó, minha gente, aqui me renderam 5 esfirras médias e uma pequenininha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui e vou passar essas esfirras aqui para a cesta da minha airfry, porque eu vou fazer na airfry, mas você pode fazer no forno também, tá bom? Aí é só colocar em uma forma de alumínio untada, tá? No caso, eu dei uma pincelada aqui com um pouquinho de azeite na minha airfry para não grudar. Pronto, passei para cá e agora eu levo para assar essa massa por 10 minutinhos a 180 graus. Se você for fazer no forno, é o mesmo tempo também, tá? E temperatura também. Massa da esfirra assadinha. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que é dar uma espetadinha assim, ó, na massa antes de levar para a airfry. Por quê? Porque aí dá uma inchada e parece que desandou a receita. Mas é porque eu esqueci de furar e esqueci de falar para vocês fazerem isso, tá? Então, agora é o momento de rechear essa esfirra. E aí você pode brincar com os recheios, você pode usar aquilo que você mais gosta. No caso aqui, eu vou deixar 2 opções para vocês, que é de frango desfiado, com requeijão e queijo. Aqui eu já tenho um franguinho desfiado e temperadinho, então já vou colocar aqui. Eu aconselho que você utilize uma fonte de proteína para rechear, porque aí você vai deixar o seu lanche bem completo e você vai conseguir saciar aí a sua fome, né? Então aqui eu ponho requeijão. Pode ser o requeijão light, pode ser requeijão zero lactose, tá bom? Pode ser um requeijão de origem vegetal também, se você encontrar. Nessas outras duas eu vou pegar somente o requeijão. Gente, eu não tô usando nem uma colher direita de requeijão, para essa esfirra não ficar muito calórica. E agora eu venho com o queijo em todas as esfirras, tá? Nessa de frango aqui eu vou pôr queijo parmesão fresco ralado. Pode ser a mussarela também, tá bom? E aí eu vou finalizar com orégano, né, gente? Vou jogar orégano aqui em todas. Pode ser salsinha, pode ser folhinhas de manjericão. E agora a gente volta aqui para air fry pra gente gratinar esse queijo. Ó, esfirras prontinhas. Minha gente, o cheiro aqui dessas esfirras está maravilhoso. Vou cortar aqui uma pra gente ver como é que fica essa delícia. Vou pegar aqui uma faca. Claro que você pode comer com a mão, tá? Ó. Olha essa de frango, a cremosidade. Bora lá experimentar essas esfirras que eu tenho certeza que tá uma delícia. E olha só essa belezura, essa cremosidade. Mas eu te mostro nessa receita que com 3 ingredientes você prepara um doce sem glúten, sem açúcar, mega saboroso para você incluir no seu dia a dia. E se você deseja mais receitas assim, sem glúten e saudável, eu tenho um e-book com essa e outras receitas para você incluir no seu dia a dia e é só você baixar diretamente no seu celular esse e-book aqui, ó, com 30 receitas saudáveis. É uma receita sem glúten muito fácil, de apenas 3 ingredientes e dá para você incluir no seu dia a dia com toda tranquilidade. É uma receita sem complicação e você vai precisar apenas de um ovo, vou quebrar aqui,
E é claro que aqui você pode duplicar essa receita, tá? Pode fazer em uma quantidade maior para você servir mais pessoas, tá? Essa quantidade aqui que eu vou fazer serve até no máximo 2 pessoas, dependendo da sua fome aí, da sua vontade de comer um docinho. Põe aqui no liquidificador, porque além disso é uma receita prática, que você bate tudo no liquidificador. E aí eu vou pegar uma maçã pequena, tá? Vou picar ela para facilitar na hora de bater, com casca e tudo, tá? Pra gente aproveitar as fibras dessa maçã. Lembrando que se você não quiser fazer com maçã, você pode usar a banana aqui no lugar da maçã, tá bom? Então aqui eu ponho a maçã. Junto com a maçã aqui eu vou pôr iogurte, tá? Então é uma receita que contém lactose. Talvez se você é intolerante à lactose ou tem alergia à proteína do leite, talvez seja interessante você utilizar o leite de coco de mercado aqui, tá bom? No lugar de você usar o iogurte, você usa o leite de coco de mercado, tá? Um potinho daquele, 150 ml de leite de coco de mercado. Aqui eu tenho um iogurte caseiro. Olha que perfeição esse iogurte caseiro. Olha que belezura isso aqui, ó. Eu faço com um copinho de iogurte, eu faço 1 litro de iogurte, que rende muito, e eu uso iogurte por uma semana, economizando muito. Já ensinei a receita desse iogurte aqui, ó, natural, integral. Vou deixar o link na descrição. Aqui no canal eu ensino a preparar ele, o desnatado, o zero lactose, tá? Vou deixar o link dos 3 na descrição do vídeo para você conferir. Então, como eu já tenho o iogurte aqui, eu vou pegar aproximadamente 150 gramas de iogurte e vou adicionar aqui no liquidificador. Se você não tiver ele pronto, se você ainda for fazer, você já pode usar aquele de mercado. Um copinho daquele é suficiente, tá? Olha só a consistência desse iogurte caseiro, gente. Olha a consistência desse iogurte, tá vendo? Bem cremoso, e esse que eu faço em casa, ele fica menos azedo, mais cremoso e muito mais saboroso do que o de mercado. Eu pego esse iogurte e ponho aqui, ó, no liquidificador. E aqui, se você quiser, você pode colocar uma canela. Hoje eu não vou pôr canela, tá? Vou fazer sem canela. Mas você pode pôr uma pitadinha para dar um sabor a mais. E aí agora é só a gente bater esses ingredientes no liquidificador. Vou guardar aqui o meu iogurte na geladeira, porque eu preciso conservar ele na geladeira. Aqui não tem segredo. Vamos bater no liquidificador em velocidade média por no máximo 2 minutinhos. Eu vou fazer essa receita na minha airfry, então já vai ligando a airfry a 180 graus, tá? Vamos aquecer por uns 5 minutinhos, enquanto a gente vai colocando aqui na forminha, tá? Você vai pegar um ramequinho, um potinho desse aqui, ou pode ser uma forminha de silicone, tá? Se você não tiver airfry, você pode fazer no forno também, que dá certo. Pego aqui um azeite para untar, que eu não quero que grude essa receita aqui no ramequinho, né? Então, vou colocar uma quantidade até significativa de azeite, vou espalhar aqui, ó. Então, assim, é uma receita sem fermento, sem massa, então ela não vai ter muita estrutura. Ela vai dar uma leve inchada por causa do ovo, tá? Mas depois que sair do forno, ela vai murchar, porque é uma receita sem farinha. E assim, é uma receitinha deliciosa que desmancha na boca. Você vai ver o resultado final. Coloquei bem no centro para ficar bem centralizadinho e com muito cuidado eu encaixo aqui, ó. Então, deixo aqui por uns 10 a 15 minutinhos, tá? Quando completar 10 minutinhos, eu venho dar uma olhadinha para ver se já tá cozido e dourado. Vamos começar aqui preparando a base da nossa torta. Em uma tigela, você vai quebrar um ovo. Misturando, adiciona, ó, meia xícara de farinha de arroz, 3 colheres de farinha de amêndoas, ou pode ser amido de milho ou outra farinha de oleaginosa de sua preferência, pode ser farinha de castanha de caju, farinha de amendoim. A ideia é fazer uma tortinha com a massa sem glúten e sem lactose, tá? Nessa massa aqui também não vou utilizar leite. Agora eu venho dando ponto aqui, ó, da massa com água. Ah, vou adicionar uma pitadinha de sal também aqui. Ó, uma pitadinha de sal. Lembrando que não tem jeito para fazer essa massa, você precisa usar o ovo, tá? Eu já fiz o teste dela sem ovo, não deu certo.
Então é bom que você utilize o ovo para dar liga para a massa. E aí você vai adicionando água aos poucos até ficar uma massa bem fluida e lisinha. Vou mostrar para vocês o ponto. Ficar com esse ponto aqui, ó, bem fluida, a gente vai levar para a frigideira. Vamos lá. Você vai pegar uma frigideira e você vai untar ela com um pouquinho de gordura, azeite, óleo de coco, o que você tiver aí na sua casa, bem pouca coisa, tá? Principalmente se ela for antiaderente. E aí você vem com a massa. Vamos fazer aqui como se fosse um rapidez, uma tortilha, que é bem versátil, que serve para você fazer diversas receitas com essa tortilha aqui. E aí você vai ligar o fogo e você vai esperar essa massa ficar firme. Você vai ajustando assim, ó, na frigideira, para ela espalhar. E ela rapidamente vai ficando firme. E essa tortilha aqui você pode fazer para preparar um rapidez, para fazer uma panqueca, para usar como massa de lasanha, sabe? Você pode preparar uma lasanha com essa massa aqui. Você faz esse pré-preparo dela, né? E depois é só montar a lasanha, tá? E aí você vai virar. Ó, deu certo. Vai deixar mais alguns segundos e já pode tirar. Em seguida, você vai pegar um refratário de vidro, você vai untar, tá? É importante você untar para não grudar, sabe? Também para terminar de dourar a massa. E aí você vem com essas tortilhas e você vai pôr aqui, ó. Vou pôr essa aqui no fundo. E as outras duas, que me renderam 3, tá? Porque uma quebrou. Vou colocar assim, ó, mais pra borda. E aí você vai ajeitar, ó, essas tortinhas no seu refratário, na sua forma, para deixar esse fundinho aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? De recheio, eu vou pegar aqui, ó, repolho, rúcula e cenoura. Pode ser frango desfiado, pode ser atum, carne moída. Você pode usar uma fonte de proteína aqui no lugar dos vegetais, tá? Você pode também substituir algum vegetal aqui por outro de sua preferência. E aí agora eu vou quebrar 2 ovos e vou jogar aqui em cima. E aí eu vou bater aqui o ovo, ó. Tô batendo ele aqui com um pouco de sal. Pode agregar alguns temperinhos se você preferir. Não vou colocar nada. Vou jogar ele aqui por cima. Ó. Jogo o ovo aqui por cima desses vegetais. E finalizo com queijo. Finalizo aqui com queijo. Pode ser requeijão, pode ser creme de ricota, tá? Pode ser queijo cottage. Pronto, agora aqui eu levo para air fry, já pré-aquecida. Pode ser no forno também, tá bom, gente? A 180 graus por aproximadamente 15 minutos, ou até perceber que está tudo bem cozido e douradinho. Torta já assadinha, eu vou tentar desenformar aqui, ó, para cortar para vocês num prato. Gente, isso aqui fica uma delícia, tá bem crocante. Ó, dá para tirar com facilidade, ó. Olha que coisa linda isso aqui. Ó. E aqui você vai pegar uma faca e você vai cortar a porção que você deseja servir. Você vai ter uma tortinha que a borda dela fica crocante e aqui o meio fica suculento. Olha isso aqui. Para fazer esse bolo, você vai começar aí pegando 200 gramas de creme cheese. Pode ser ricota, pode ser iogurte grego, tá bom? Agora aqui eu vou adicionar 2 ovos. Primeiro eu vou quebrar um. Ó, vou bater um primeiro. Você pode usar a batedeira, se você tiver aí na sua casa, tá? Para bater.
Aí agora eu quebro aqui mais um ovo. Opa! Talvez seria interessante eu quebrar em uma vasilha, gente, pra não correr o risco do ovo estar ruim. Aí aqui eu bato por 1 minutinho na mão mesmo. Pronto, ó, depois de misturar aqui, vou reservar do lado. E aqui eu vou adicionar, ó, chocolate em barra para eu derreter em banho-maria. Lembrando que se você não encontrar o chocolate em barra aí sem adição de açúcar com facilidade, você pode utilizar o cacau em pó. Aqui eu vou adicionar 150 gramas de chocolate em barra. Enquanto vai derretendo ali o chocolate, eu vou pegar uma banana. Estou usando a banana prata porque a nanica tá verde, mas eu indico você usar a nanica para essa receita, ela é bem melhor para fazer receita do que a prata. Vou amassar aqui essa banana com garfo. E lembrando que você pode fazer um purezinho de maçã se você não quiser usar a banana, tá bom? Eu acho que esses bolinhos de chocolate com banana combina demais, combina bem mais do que com a maçã, né? Passo pra cá. Aí eu dou mais uma misturada aqui. Derreti aqui o chocolate, ó, em banho-maria. Ó, e aí eu passo esse chocolate pra cá. E aqui eu misturo tudo. Ó, misturei tudo aqui e você vai ter essa massa aqui, ó, com essa textura, com essa consistência. E agora aqui eu vou passar para uma forma. Vou pegar aqui esse refratário de vidro. Eu estou sem papel manteiga, mas se você tiver o papel manteiga aí na sua casa, você pode usar, tá? Eu vou forrar aqui com papel alumínio porque eu quero desenformar. E aí eu unto o papel alumínio. Se você não tiver nem o papel alumínio e nem o papel manteiga, mas tem aquelas formas de papel manteiga, você pode usar também. Pronto. Terminando, passo para cá a massinha do nosso bolo. E por último, eu venho finalizando com gotinhas de chocolate aqui em cima. Pode ser castanha, pode ser nozes, pode ser amendoim. Você pode colocar aqui em cima para você finalizar o seu bolinho. Pronto, ó, terminando, vou levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar entre 30 e 35 minutos. Ou até fazer o teste do palito, se sair limpo, é porque o bolo está no ponto. Para você que deseja mais receitas assim, sem glúten, bem equilibrada e saudável, vou deixar aqui na descrição o link do meu e-book com 30 receitas saudáveis e sem glúten. Corra e peça o seu. Tirei aqui o bolo do forno e olha o tanto que fica bonito. Assim que você tira ele do forno, ele fica um pouco mais alto, só que aí, conforme ele for esfriando, ele vai dar uma baixada. Você vai saber que seu bolo tá pronto quando você for lá no forno, ó, enfiar um garfo ou um palito e sair limpinho, tá? Então aqui é só esperar esfriar essa delícia. Deixei um pouco na geladeira e aqui o que eu vou fazer? Eu vou desenformar esse bolo, vou tirar daqui, ó. O bom de colocar no papel alumínio ou papel manteiga é que você vai conseguir desenformar com mais facilidade.
Para a receita, você vai pegar aí uma maçã. Lembrando que você pode duplicar a quantidade da sua receita, tá bom? E aí a gente vai utilizar essa maçã com casca e tudo. A gente vai aproveitar a pectina, que é uma fibra presente na casca da maçã, que é excelente para a saúde do intestino, ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue. Então, use a maçã aí em sua totalidade. Vou desperdiçar só esse miolinho aqui da semente. E aqui a gente vai picar essa maçã. Vou passar ela aqui para esse potinho. Aí agora aqui eu vou adicionar, ó, 2 colheres de farinha de amêndoas. Lembrando que pode ser farelo de aveia, farinha de castanha de caju ou outra de sua preferência, tá bom? Farinha de grão de bico. Quebro aqui também, ó, um ovo. Adiciono aqui, ó, canela a gosto. E misturo esses ingredientes. Ó, terminando de misturar aqui esses ingredientes, vou passar para uma forma. Vou adicionar aqui, ó, nessas forminhas de silicone. Pronto, ó, passei aqui para as forminhas de silicone. Agora eu vou levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 40 minutinhos. Pronto, minha gente, tirei do forno, já tá quente. E olha só que belezura isso aqui fica, gente. Tá quente, vai quebrar meus biscoitinhos. Calma aí, gente. E olha como é que fica lindo esses discozinhos de maçã. Super fácil de fazer para você incluir no seu dia a dia. E se você tem criancinha aí, né? Olha que bonitinho. As crianças vão amar, principalmente criança que está na introdução alimentar. Indicado para criança acima de 1 ano, tá, gente? Que já pode comer ovo, tá bom? Olha só que belezura isso aqui. Sabe o que eu vou jogar aqui em cima só para dar um charme? Vou finalizar com chocolate derretido, mas se não quiser usar, não precisa. Eu tô fazendo uma bagunça aqui. Ó, gente, que lindo. Para fazer esse bolo, a gente vai precisar, ó, de 2 laranjas médias. E vou pegar também a balança aqui para pesar depois, né, e passar para vocês a quantidade em gramas. E aí a gente vai usar essa laranja com casca e tudo, porém, a gente vai tirar essa bordinha aqui, ó, tá, da laranja. Tira essa outra aqui também. Corto aqui, tiro a semente também. Faço a mesma coisa com essa laranja aqui. Essa laranja aqui tá maravilhosa, cheia de água. Não está aquelas laranjas secas. Isso é bom também você se atentar, comprar uma laranja mais que tenha mais água, né? Você vai saber analisando a casca da laranja, viu? Se tiver a casca bem fininha e lisinha, é porque a laranja tem bastante água. Agora, se for aquelas
laranja da casca grossa, enrugada, geralmente elas estão secas. Ó, 350 gramas de laranja, tá? Passo essas 350 gramas de laranja aqui para o liquidificador. E aí eu adiciono aqui também com as laranjas 3 ovos. Meia xícara de óleo de girassol. O óleo de girassol tá mais barato do que o azeite e comparado com o óleo de soja, ele é melhor. Então, uso o óleo de girassol. Ó, uma pitadinha de sal só para levantar o sabor do bolo. Nesse bolo eu não vou utilizar açúcar, então eu vou utilizar adoçante. E o adoçante que eu vou utilizar aqui é o xilitol. Para mim é o melhor adoçante, que ele não amarga as receitas. Então vou colocar 1/3 de xícara aqui, ó, de adoçante xilitol. Lembrando que você pode substituir por açúcar de coco, tá? O açúcar de coco tem um índice glicêmico muito baixo, então para você que não pode consumir açúcar, você pode utilizar tranquilamente. Ou você pode utilizar o açúcar mascavo também, que é uma versão de açúcar, né? Porém, com mais nutrientes comparado com o açúcar refinado. E aqui é o seguinte, bater bem esses ingredientes até ficar bem lisinho. Bati por mais ou menos 2 minutos e olha só isso aqui. O bom de você utilizar a laranja em sua totalidade, né, com bagaço e tudo, e não somente o suco, é que você vai aproveitar as fibras da laranja e você vai ter uma espécie de biomassa para você fazer o seu bolo. Com isso, você não vai precisar se preocupar tanto com a questão da farinha, né? Porque olha aqui, ó, tanto que fica uma massa já bem homogênea, ó. Então aqui você vem com uma farinha sem glúten só para complementar a massa do seu bolo. E para isso, né, a farinha sem glúten que eu vou utilizar será o amido. Vou utilizar 1 xícara de amido de milho. Lembrando que pode ser também a farinha de arroz. Pode usar também fécula de batata, tá bom? Fécula de batata você pode utilizar aí 1 xícara também, normal. E aí eu acrescento aqui aos poucos. Já fiz uma receita aqui no canal de bolo de chocolate com o amido de milho. Vou deixar o link dessa receita de bolo de chocolate na descrição do vídeo. Fica uma delícia, meu esposo amou a receita. E nessa receita eu utilizo a banana como uma espécie de biomassa, né? Para já dar-lhe um sustento para a massa do bolo. E aí eu venho complementando com o amido de milho. Pronto, ó, vou precisar usar toda a xícara. Ponho aqui, misturo bem. E assim, depois que você bate, a única coisa que você vai precisar misturar aqui é o amido de milho, porque eu prefiro misturar na mão, sabe? Por último, para finalizar, eu ponho 1 colher de fermento químico, ó. Como você vai percebendo, já vai ficando uma massa bem bonita, bem homogênea, ó. E bem cheirosa, vou falar pra vocês. Ó, esse aqui é o ponto da massa do bolo. Ó, não tem segredo. Pega essa forma de alumínio, vou untar ela. Vou deixar a medida dela aqui na descrição do vídeo, tá bom? Embaixo da lista de ingredientes, eu vou deixar o tamanho da forma certinho pra vocês. Lembrando que pode ser uma redonda, uma retangular, quadrada, a que você tiver na sua casa. Pode ser uma de silicone também, que você não precisa untar. Terminando de untar, venho passando essa bela massa pra cá. Olha que massa bonita, gente. Então você pode encher bastante, deixando só 2 dedos para você ter um bolo maior, né? E mais fofinho. Então aqui eu exagerei um pouco mais, para você que derrame, vou torcer para que não. Mas é isso, é levar para o forno já pré-aquecido a 180 graus e esperar por aproximadamente 30 minutos. Vai depender de forno para forno, qualquer coisa pode fazer o teste do palito. Se sair limpo é porque o seu bolo está prontinho.
Ó, minha gente, deixei esfriar bem aqui para poder desenformar esse bolo. Tá bonito o negócio aqui. Esse aqui não queria sair por nada. Ah, tava grudado aqui, gente. Soltou o fundinho aqui, ficou... Vou virar, porque essa parte aqui de cima tá mais bonita. E agora aqui é só cortar e se deliciar, minha gente. Bora cortar esse bolo pra gente ver a textura? Então vou pegar aqui essa faquinha. Já dá pra ver que é um bolo bem fofinho. Eu espero que o sabor esteja maravilhoso. Olha aqui, gente. Olha só o tanto que fica um bolo bem fofinho, com uma textura maravilhosa. Vou colocar aqui no prato. Para fazer esse brownie, você vai começar pegando aí, ó, 3 bananas bem madurinhas, tá? Tá vendo aqui? Tá quase passando. Quando ela tá assim, é perfeita para fazer receita doce. Principalmente quando a gente não quer utilizar açúcar refinado ou adoçante na receita, tá? Porque assim elas vão estar bem mais madurinhas, elas também vão estar mais molinhas. E no caso aqui, a banana ela vai entrar como uma espécie de biomassa. Por isso a gente não vai utilizar nem açúcar e nem farinha. Aí o que eu vou fazer? Vou deixar essa aqui que tá menor para eu picar ela. Vou usar ela picada. E essas duas maiores aqui, eu vou descascar e amassar elas até formar um purê. Eu amo comer a banana quando ela tá assim. Tem gente que não gosta, joga fora, congela para fazer vitamina. Porém, eu amo comer a banana quando ela tá bem madurinha. Amo, amo, amo. Aí aqui com o garfo você vai amassar bem essas bananas. Aqui vou quebrar 2 ovos. Duas colheres e meia de óleo de coco. 2 colheres de cacau em pó 100%. Pode ser o cacau em pó 70%, se você preferir. E vou misturar bem esses ingredientes. Opa! Aí aqui, minha gente, eu vou pegar e vou passar a massa pra cá. Lembrando que você pode passar só para uma forma, né? Seja redonda, seja de silicone, quadrada, que você tiver aí na sua casa, que seja suficiente para essa quantidade de massa. Para a quantidade aqui que a gente está fazendo, tem que ser uma forma pequena, tá? Ou se você tiver dessas aqui individuais, também serve. Pronto, ó. Passei aqui a massa para as forminhas. Infelizmente não foi suficiente para essa aqui, mas sem problema não. Aí eu vou reservar aqui do lado e vou picar aqui essa banana, que é pra gente colocar aqui sobre a massa. Polvilhar sobre ela aqui, ó, canela. E agora eu venho adicionando aqui, ó, bem no centro da forminha. Lembrando que você pode substituir aqui a banana por gotas de chocolate, fica uma delícia com gotas de chocolate, tá? Raspas de chocolate, com nozes, tá? Amendoim, pistache, né? Uma oleaginosa de sua preferência. Você pode colocar aqui, ó, fica uma delícia também. Finalizei aqui com a banana picadinha, passada na canela. E agora aqui eu vou levar para o forno para assar. É forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 15 minutos. Brownie de banana prontinho. Vou desenformar aqui para poder mostrar melhor para vocês. Para fazer esse biscoito, eu vou utilizar 150 gramas de maçã, uma maçã média e meia, tá?
E aí eu vou passar aqui pro liquidificador. Eu já cortei a maçã para ficar mais fácil de bater. E a maçã aqui será a fruta que irá adoçar esse biscoito. Aí, junto com essa maçã, eu adiciono um ovo, 3 colheres de óleo de coco. E aí eu vou bater... Ah, tá, vou pôr canela, tava esquecendo. Vou pôr canela. Como essa canela é a gosto e opcional. Gente, eu tô achando que essa maçã, ela não tá tão doce. Então eu vou pôr uma colher mais ou menos de adoçante xilitol. Só pra esses biscoitos ficarem um pouquinho mais docinhos. Só uma colher de adoçante xilitol tá bom. Se a sua maçã estiver bem docinha, nem precisa. E aí eu vou bater bem esses ingredientes aqui no liquidificador. E aí já eu volto pra gente dar continuidade. Terminando de bater, vou passar aqui para uma vasilha essa mistura. Limpa bem aí o liquidificador, gente. E agora aqui, nessa mistura, eu vou adicionar 2 colheres de farinha de coco. A farinha de coco é uma farinha, né, com baixo índice glicêmico. Então, é excelente para quem é diabético. Para quem também está em busca do emagrecimento. E aí eu mexo aqui, ó, com a ajuda de uma espátula. Aí agora eu adiciono mais 2 colheres. E vai misturando. A farinha de coco é bem baratinha, gente. 100 gramas aqui sai por R$2 mais ou menos. O quilo acho que é R$19. E você encontra em qualquer loja de produtos naturais. Ó, aqui eu pus só 4 colheres bem generosas de farinha de coco e a massa já chegou ao ponto. Olha aqui, ó, uma massa bem firme. E a farinha de coco, minha gente, ela tem essa característica, né? Ela é diferente das outras. Ela puxa a água da receita com muita facilidade. Então, é uma farinha que você tem que ir pondo aos poucos, até chegar no ponto que você precisa ali para a sua receita. Além disso, ela é uma farinha que não contém liga, então tem que ter cuidado na quantidade para você não ter uma massa aí seca demais e acabar desandando a sua receita. Então, aqui com 4 colheres foi o suficiente. Aproximar aqui para vocês verem a massa melhor, ó. Tá uma massa firme, mas úmida, né? Então, aqui agora a gente vai modelar os biscoitinhos. Vou untar aqui essa forma, um pouquinho de óleo de coco. Gente, aqui tá chovendo, então se tiver algum barulho aí a mais, é a chuva, tá? E assim, gente, não tem muito o que fazer, tem que ser com chuva mesmo. Graças a Deus a chuva chegou aqui, porque a gente já tava sofrendo demais com o calor. Mais de 160 dias sem chuva aqui em Brasília e graças a Deus a chuva parece que chegou de vez por aqui. Então, gente, ó, já pincelei aqui a forma com óleo de coco e agora eu vou modelar os biscoitos. Eu sempre uso uma colher de sopa para fazer os meus biscoitinhos, só que eu acho que esse aqui, deixa eu ver, ó, dá para modelar na mão, ó. Não posso apertar muito porque é uma massa que ainda tá um pouco mole. Fazer umas bolinhas. Então, eu vou fazer primeiro umas bolinhas e depois eu vejo como é que eu faço o resto. Pode fazer do modelo que você achar melhor, gente. Pode até mesmo facilitar a vida de vocês, fazendo de forma simples, descomplicada. Ó, minha gente, fiz bolinhas aqui com a massa. Ficam umas bolinhas meias deformadas, mas é porque a massa tá mole. Dá pra enrolar, mas não fica algo tão perfeito. Eu enrolei mesmo só pra depois decidir como é que eu ia finalizar esses biscoitos. Então, decidi e vou utilizar essa xícara medidora e vou só amassar assim, ó. Pá, pá, pá. Ó, dei uma amassadinha de leve e agora é só levar para assar. Você pode assar no forno quanto na air fry. No forno eu vou assar a 180 graus por aproximadamente 25 minutos.
Ó, minha gente, já tirei do forno e desenformei. Olha só o tanto que fica bonitinho esses biscoitos. Eu coloquei eles virado, né? Parte de baixo pra cima, porque tá mais douradinho, né? Então fica bem mais bonitinho. E olha só essa maravilha, o cheiro aqui está maravilhoso. Não vejo a hora de experimentar isso aqui. Bora preparar esse café da manhã. Então, em uma vasilha você vai adicionar um ovo, 2 colheres de sopa de azeite, duas colheres de sopa de farinha de arroz. Pode ser, sabe, uma farinha que fica muito gostosa para fazer esse pão. Ela é um pouquinho mais cara, mas fica uma delícia e você ainda vai ter uma receita de pãozinho de frigideira low carb. É a farinha de amêndoas. Garanto para vocês, ficou uma delícia. Então, se você tiver aí, pode usar tranquilamente. Ó, pitadinha de sal. Importante. E agora aqui é só misturar bem. Uma ideia de pãozinho de frigideira, gente, mega saboroso. Sem glúten, sem lactose. No final você pode rechear com uma fonte de proteína de sua preferência. Se você quiser aqui nessa massinha, você pode acrescentar sementes como chia, linhaça, gergelim, semente de abóbora, semente de girassol, tá bom? Se você quiser acrescentar, pode. Terminando de misturar, eu acrescento 1 colher de chá de fermento. Misturei bem o fermento e fica essa massinha aqui, ó, bem lisa e homogênea. E agora eu vou levar ela para uma frigideira. Aqui em uma frigideira já untada, com o fogo ligado bem baixinho, eu venho adicionando a massa. Eu vou passar, ponho toda essa massa aqui. Espera aí que eu vou passar uma espátula aqui. Passei toda a massa aqui para a frigideira e agora eu vou tampar e deixar aqui esse pãozinho assando em fogo bem baixinho por aproximadamente 3 minutos. E depois eu viro, né, para poder assar o lado de cima também. Pãozinho prontinho para o seu café da manhã e o melhor, de forma rápida. Delícia! Aqui você pode finalizar com uma fonte de proteína de sua preferência, como franguinho desfiado, carne moída, carne desfiada. Pode ser queijo, pode ser um queijo vegetal, tá bom? Pode finalizar com aquilo que você puder comer. E aqui eu vou partir pra gente ver essa belezura. Olha só essa delícia para você desfrutar de um delicioso pão no seu café da manhã ou lanche da tarde. Lembrei que aqui na minha geladeira tem uma manteiga de coco e eu vou passar nesse pãozinho aqui. Então eu vou partir aqui esse pãozinho, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aí eu pego aqui essa manteiguinha de coco que eu já trouxe a receita aqui no canal e vou passar nesse pãozinho para finalizar ele. Você pode fatiar assim, colocar um queijinho, pode ser um franguinho desfiado, pode ser vegetais refogado também, berinjela refogada deve ficar uma delícia aqui, hein? Pronto, ó, passa essa manteiguinha de coco aqui que eu já trouxe a receita, o link tá na descrição do vídeo. E agora é só se deliciar. Para fazer essas bolachas é muito simples, então aqui em uma vasilha eu vou adicionar 1 xícara de farinha de arroz. A medida da xícara para essa receita é de 240 ml. Eu vou colocar na descrição a quantidade em gramas para vocês da farinha de arroz, tá bom? E junto à farinha de arroz vou acrescentar castanha do Pará triturada, mas pode ser outra oleaginosa de sua preferência. Aqui eu vou utilizar 100 gramas.
mas você pode substituir por nozes, castanha de caju, amêndoas, pode ser macadâmia, pode ser também semente de girassol, semente de abóbora, tá bom? Lembrando que você tem que triturar a castanha do Pará seca ou a outra oleaginosa que você for preferir usar, tá? Para ficar tipo como se fosse uma farinha. Para triturar aí a castanha do Pará ou a outra oleaginosa que você for usar, usa um liquidificador, um mix ou um processador. Agora aqui, ó, vou misturar. Com certeza é indispensável aqui o uso de uma oleaginosa ou semente para a gente poder agregar uma fonte de gordura boa para nossa bolacha. Logo em seguida, eu vou temperar essa bolacha usando lemon pepper. Pode ser cúrcuma, açafrão, como você quiser chamar. Vou usar também alho, cebola e salsa desidratada. Se você quiser, pode ser temperos frescos, pode ser uma erva fresca que você gosta, pode ser uma cebola picadinha ou ralada, ou um alho mesmo picadinho. No caso aqui eu vou usar os temperos desidratados porque são mais práticos e sim dá para realçar bastante o sabor. Vou adicionar também uma pitadinha de sal, envolvo tudo muito bem aqui. E agora eu vou acrescentar aos poucos aproximadamente 400 ml de água. Vou misturando com a colher mesmo. A massa é para ficar nessa textura aqui, ó. Vou aproximar aqui mais para vocês verem. Em seguida, vamos pegar uma forma de alumínio. Vou adicionar aqui, ó, um papel manteiga, para não precisar usar nenhum tipo de gordura, mas se você não tiver papel manteiga, você pode untar com azeite. Se seu forno for grande, você pode colocar a massa de uma vez só para assar em uma forma grande. Mas, no meu caso aqui, o meu forno é de 60 litros, então não cabe uma forma tão grande. Porque para a bolacha ficar bem crocante e com a espessura mais fina, eu vou ter que colocar uma quantidade menor de massa em cada forma. E se você quiser levar desse jeitinho aqui ao forno, já está ok. Porém, eu vou decorar com um mix de gergelim. Pode ser sementes de girassol, pode ser chia, linhaça, semente de abóbora. Eu gosto de fazer essas decorações assim para ficar mais apetitoso, como diz aquele velho ditado, né? Que a gente come com os olhos. Prontinho, agora aqui eu vou levar ao forno já pré-aquecido a 200 graus e vou deixar por aproximadamente 20 minutos ou até eu perceber que está bem douradinho e crocante. Agora aqui, ó, com a ajuda de uma faca eu vou cortar. Talvez não fique tão retinho, gente, porque fica muito crocante. Eu deixei esfriar um pouco. Bolachas prontinhas, como você pode ver, fica bem crocante isso aqui, gente, delícia, melhor do que aquelas de mercado. E quando você for assar, tenha um pouquinho de atenção com o papel manteiga. Como a gente precisa deixar a massa mais tempo no forno para ela ficar bem sequinha, possa ser que o papel manteiga dá uma leve grudadinha, então se você quiser untar com um pouquinho de óleo de coco, um pouquinho de azeite, melhor ainda, para você não ter essa dificuldade na hora de retirar o papel manteiga, porque eu tive, com essa receita aqui, eu tive um pouquinho de dificuldade, então achei legal ressaltar isso aqui para vocês. Então tenha uma atenção maior aí se você for utilizar papel manteiga para não dificultar na hora de retirar das suas bolachas. Eu espero que você tenha gostado dessa receita. Se você gostou, compartilhe agora com um amigo, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade, que toda semana tem vídeo novo aqui. Te espero no próximo vídeo, um beijo e até lá! E agora eu vou comer minhas bolachas.